O tema de hoje do Estúdio News é o Outubro Rosa, mês da prevenção ao câncer de mama. Para conversar com a gente sobre esse tema, temos o Dr. Renato Canhassi Neto, mastologista do AC Camargo Cancer Center, e também Dr. Rafael Brandão, coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital Moriá. Sejam muito bem-vindos, Dr. Renato, Dr. Rafael. Obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Eu queria começar perguntando para vocês, doutores, começando com o Dr. Renato, a importância do Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa já está muito presente para as pessoas, é uma vitória, isso ajudou no combate à doença. O que a gente pode falar sobre justamente essa data que já está bem fresca na mente das pessoas, né? Tá ótimo. O Outubro Rosa é muito importante na área de oncologia e de saúde, porque o câncer de mama é disparado o mais comum, né, entre as mulheres. Mais ou menos 25% dos casos de câncer de mama no Brasil, 60 mil casos por ano. Então, é um problema de saúde muito significativo, tá? É essencial, principalmente para a gente ter uma chance boa de cura da doença, e sim, tem cura, o diagnóstico precoce, e diagnóstico precoce a gente só consegue dando muita informação para a população. A população tem que estar ciente do problema, tem que saber o que procurar, tem que saber quando ir no médico, para a gente tentar aumentar o máximo possível o diagnóstico precoce e conseguir curar a maioria das nossas pacientes. Doutor Rafael, também quero ouvir a sua opinião sobre o Outubro Rosa, né? Que começou lá atrás e hoje tem até lei que institucionaliza justamente as cores dos prédios na época do outubro. Ou seja, acho que deve ser difícil mensurar, mas ele ajudou e muito a evitar mortes por causa do câncer de mama? Sem dúvida alguma, acho que, como você disse, é difícil mensurar, mas dá para a gente ter uma análise que não é tão, do ponto de vista estatístico e científico, mas é uma análise válida, que é uma análise da percepção dos médicos, do dia a dia. Nós percebemos claramente que outubro, nós somos lembrados o tempo todo pelas pacientes de que é o Outubro Rosa. Acho que a grande, na minha opinião, de todas as vantagens, a grande número um, na minha opinião, de vantagem mesmo, é a capacidade das pacientes de buscarem informação relacionada ao Outubro Rosa. De uma forma muito mais ativa do que passiva, ou seja, não é o paciente sentado em casa e absorvendo conhecimento de onde quer que seja, elas indo atrás e advogando a causa, buscando, chamando a vizinha, chamando o familiar. Esse acho que é o grande papel do Outubro Rosa, na minha opinião. Claro. Doutor Renato, uma das grandes dificuldades do câncer de mama e dos demais tipos de câncer é que ele, às vezes, é uma doença, na maioria das vezes, uma doença muito silenciosa, né? Quando surgem os sintomas, já fica muito complicado combater. Exato, é bem isso. E é uma parte do Outubro Rosa é fundamental justamente nesse aspecto, porque não só o câncer de mama, mas a maioria dos cânceres, ele é sim uma doença silenciosa, tá? E que quando ele começa a ter algum sintoma, a doença já está avançada e a chance de cura diminui bastante. No Outubro Rosa, como a gente conscientiza as mulheres a procurarem o seu médico, o seu ginecologista, seu mastologista, enfim, a fazer uma rotina, mesmo que ela não esteja sentindo nada, essa rotina ajuda a gente a detectar o problema antes dele causar os sintomas em estágio inicial, tá? Então, isso é uma das coisas importantes aí do Outubro Rosa. O fato disso ajudar as mulheres a terem uma consciência da saúde delas, a ter uma consciência principalmente de rotina, que é necessário ter uma rotina médica, um acompanhamento, mesmo que a pessoa esteja se sentindo maravilhosamente bem, às vezes pode ter alguma coisinha escondida. Então, é importante ter essa consciência de rotina para elas passarem periodicamente nos seus médicos aí de confiança e fazerem os exames que são necessários, mesmo quando não está se sentindo nada. Claro. Doutor Rafael, uma das questões que envolvem essa rotina é o famoso autoexame. Isso, como que é feito o autoexame? Como que elas podem fazer? Isso também já está bem fixado nas mulheres brasileiras sobre fazer o autoexame? Eu acredito que tá bem fixado, mas é sempre uma discussão quando a gente fala de autoexame, é sempre um pouco polêmico, porque muitas mulheres acham que apenas o autoexame é suficiente, o que não é verdade. É importante dizer que quando é notado
através do autoexame, provavelmente esse tumor já é um tumor grande. Então, sem dúvida alguma, o ideal é que ela faça, de acordo com o pedido médico, a recomendação que for, mamografia e outros exames que forem necessários no caso, cada caso é um caso. Mas a gente tem um pouco de preocupação de um efeito, tiveram alguns trabalhos mostrando isso, do efeito psicológico da mulher. Não estou palpando nada, está tudo bem, vida que segue. E esse é um risco. Claro, por isso. Doutores, o doutor Rafael mencionou a questão do autoexame, que tem que se ter o cuidado. Eu queria falar especialmente para aquele grupo de risco. Existe um grupo de risco específico para as mulheres ficarem atentas, que devem fazer essa rotina mencionada pelo doutor Renato? Começando com o Rafael. Sem dúvida. Existe, principalmente as mulheres que têm histórico na família, é importante chamar atenção, ou pacientes que já tiveram câncer também. E eu acho que o grande ponto muito importante são as mulheres que usaram longo prazo anticoncepcional hormonal, métodos contraceptivos hormonais, principalmente pílula comprimido. Outro ponto importante é os fatores metabólicos associados ao câncer de mama, que na atualidade tem sido bastante explorado e tem crescido muito esse tipo de discussão. Então, pacientes obesas, pacientes que são tabagistas, que têm têm diabetes, enfim, esses pacientes também têm uma chance maior, eventualmente, de desenvolver algum tipo de câncer de mama. E doutor Renato, essa rotina que você mencionou, existe diferença para quem está nesse grupo de risco, citado pelo doutor Rafael, e quem não está no grupo de risco teria que ter uma rotina de, olha, ir pelo menos uma vez ao ano, ou uma vez a cada 6 meses? Tá. Só complementando, a faixa etária é bem importante também para avaliar risco, porque a faixa etária ela também está muito associada aí em quando que a gente faz o rastreamento, tá? A maioria dos cânceres de mama acontece entre 50 e 69 anos de idade, 80, 90% dos casos do câncer de mama. Então, independente aí um pouco da história familiar, a faixa mais importante aí para se preocupar, para fazer os exames, é entre 50 e 69 anos de idade. No Brasil, especificamente, entre 40 e 50 anos de idade, a gente também tem um pouco mais de casos de câncer de mama do que no resto do mundo, tá? Em torno aí de 10 a 20%, tá? Dos casos de câncer. Então, por isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia sugere já a partir dos 40 anos começar a fazer a mamografia. Nos casos que o Rafael falou, que são os casos de bem alto risco de câncer de mama, que são essas pacientes aí que têm uma história familiar muito significativa, que têm uma chance, inclusive, de ter uma coisa que a gente chama de câncer hereditário, ou seja, um câncer que tem na família, né, que está vindo em várias gerações na família, aí é importante conversar com o seu médico, porque pode, eventualmente, além da mamografia, haver a necessidade de fazer ressonância magnética de mamas de vez em quando, tá? Então, mas daí isso fica reservado para os casos de alto risco e só com indicação médica. Então, é importante justamente passar com o ginecologista, com o mastologista, para ele avaliar qual que é o teu risco e avaliar se a mamografia é suficiente ou se eventualmente precisa fazer algum exame a mais. Doutor Rafael, a gente pode estimar em números a importância de se detectar um câncer de maneira precoce? Qual é a taxa de mortalidade para quem descobre antes e para quem descobre já ele avançado? É possível estimar essa diferença? Sim, os estudos mostram que as pacientes, quando detectam um tumor no estádio 1, praticamente menos de 5% dos pacientes já podem evoluir a óbito, ou seja, a taxa de cura é bastante relevante. Com isso vai subindo. Estádio 2, quando o tumor é um pouco maior, isso diminui para cerca de 10 a 12%. Estádio 3 em diante fica mais difícil até o 4, né, que seria o cenário metastático. Então, sim, existe uma relação de quanto mais precoce, maior a taxa de cura dessas pacientes. E, doutor Renato, do momento, essa variação de grau, ele varia ou é muito rápido? Ou seja, do 1 pode passar para o 4 em questão de meses, anos, ou isso também varia muito da genética de cada mulher? Isso varia um pouco de caso a caso. De uma maneira geral, o câncer de mama é um câncer que demora um pouco mais para crescer, na maioria dos casos, mas não todos. Então, geralmente, em alguns meses, aí você fazer essa avaliação e o tratamento em alguns meses, a maioria dos casos não é um problema.
Mas tem alguns casos, principalmente os das mulheres mais jovens ou dessas pacientes que têm uma história familiar muito importante de câncer, é mais comum de ter tumores de mama mais agressivos e esses às vezes podem crescer em pouco tempo, em semanas, poucos meses, e daí o tratamento tem que ser mais rápido, a avaliação tem que ser mais rápida e o tratamento mais agressivo. Mas é a exceção. A maioria dá para a gente resolver aí em alguns meses. Doutor Rafael, a gente falou do grupo de risco, né? Vocês citaram essa faixa etária, mas esporadicamente a gente vê surgindo às vezes cânceres, o câncer em mulheres novas. Isso é comum? Isso tem sido comum? Isso é algo esporádico? São casos bem específicos? Ou a mulher também tem que ficar assustada quando está beirando seus 20, 30 anos? Ótima pergunta. De fato, tem tido uma mudança da incidência e de novos casos de câncer de mama. Todo mundo consegue ver isso, quem pratica, quem faz oncologia no consultório, mas também recentemente, coisa de 2 semanas atrás, foi publicado um estudo importante mostrando um aumento da incidência dessa população mais jovem. A principal fator de risco, a principal causa, potencialmente, porque tem uma relação direta do estilo dos países, ou seja, países mais desenvolvidos, países que utilizam mais uma alimentação não tão adequada, uma alimentação mais rica em enlatados, a obesidade ela é mais prevalente, acabam tendo ali uma antecipação. Então, não é uma coisa fixa, né? Isso não é escrito na pedra, então é extremamente dinâmico esse perfil epidemiológico das pacientes com câncer de mama. Eu, particularmente, numa fase que eu tenho visto muitos pacientes jovens. Isso, de fato, chama a atenção e eu tenho certeza que o Renato também tem vivido a mesma coisa no consultório dele. Doutor Renato, queria ouvir também sobre esse assunto, né? Câncer em mulheres jovens. Como o Rafael comentou, foi publicado um estudo brasileiro, acho que provavelmente um dos maiores que teve recentemente sobre esse assunto, um estudo chamado Amazona, que foi uma contribuição de muitos médicos aí da Sociedade Brasileira de Mastologia, de vários serviços aí, incluindo o AC Camargo, e tentaram fazer um painel, uma fotografia da incidência, ou seja, da quantidade de casos de câncer que apareceram no Brasil em um determinado tempo, né, no último ano, e observou-se que dos casos de câncer de mama, mais ou menos 16% aconteciam em pacientes jovens, ou seja, pacientes abaixo dos 45, 50 anos de idade, que é o que a gente considera aí jovem para câncer de mama em si, tá? Então, assim, é uma quantidade grande de pacientes, 16% aí de um universo de todos os pacientes com câncer de mama é bastante coisa, mas também não é algo que as mulheres jovens precisam se desesperar e querer fazer mamografia muito precocemente ou fazer intervenções muito precocemente, tá? Ainda assim, é bem plausível a abordagem que a Sociedade Brasileira de Mastologia faz de sugerir até os 40 anos de idade a mulher ter um acompanhamento com seu ginecologista, um exame físico anual, principalmente se ela não tiver nenhuma história relevante de câncer de mama na família, e começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Isso é o suficiente para a gente pegar a maior parte dos casos de câncer de mama em mulheres jovens. Imagino que a evolução no tratamento nos últimos anos deu um salto muito grande. De fato, isso ocorreu, doutor Renato? Aconteceu sim, sem dúvida nenhuma, e de uma maneira avassaladora, cavalar, principalmente na seara do meu amigo aí, Rafael Brandão, viu? Que é a oncologia clínica. A minha parte, que é a cirúrgica, melhorou muito nas últimas décadas, né? Antigamente a gente tirava a mama de todas as pacientes, que é o que chama de mastectomia, tirava os gânglios da axila de todas as pacientes, e isso dava muito problema de saúde, né? A paciente se curava do câncer, mas ficava com uma série de sequelas. Hoje em dia, da parte cirúrgica, a gente conseguiu aumentar muito a indicação e a realização de cirurgias conservadoras de mama, né? Ou seja, essas cirurgias que a gente preserva a mama. Praticamente a grande maioria das cirurgias que a gente faz é desse estilo, e isso dá uma qualidade de vida infinitamente melhor para os pacientes, né? Preservar as mamas foi um grande avanço que a gente teve na minha área, que foi a área cirúrgica. E na área de medicamentos também foi uma melhora absurda, e isso
eu vou pedir aí que o Rafael dê uma comentada dessa parte aí, que é da área dele. Por favor, passando para o doutor Rafael e até trazendo também uma pergunta, existe só um tratamento na oncologia clínica, é um específico ou há uma gama maior de tratamento? Não, o número de tratamentos na oncologia clínica são inúmeros, daria para a gente ficar aqui horas e horas discutindo sobre isso. O ponto principal, eu acho que a gente consegue identificar cada vez melhor o tumor, ou seja, antes a gente chamava tudo de câncer de mama, depois passamos a chamar de câncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 positivo, tem uns nomes estranhos, e está cada vez mais sendo individualizado o tratamento. Através dessa individualização, existem algumas mutações que alguns tumores contêm, e com isso a gente consegue estipular tratamentos que são menos tóxicos, tem um menor grau de toxicidade em relação à quimioterapia. A gente acaba fazendo muito menos quimioterapia do que antes, porque a gente consegue identificar exatamente qual a paciente que vai se beneficiar de quimioterapia, coisa que no passado muito recente não acontecia, a gente acabava dando quimioterapia para a maioria das pessoas. Hoje a gente, além de quimioterapia, nós temos alguns comprimidos, que nós chamamos de drogas-alvos, que atuam com benefício em sobrevida, ou seja, fazem os pacientes viver muito mais tempo. Existem também essa área da imunoterapia, utilizada em alguns certos tipos de pacientes, por exemplo, as pacientes com triplo negativo, que é um tipo específico de câncer de mama, e cada vez, como o Renato falou muito bem, cada vez com menor grau de invasão, ou seja, a gente muitas vezes adotou como prática, em muitos cenários, a quimioterapia neoadjuvante, que é quando é feito antes da cirurgia, exatamente para deixar o Renato trabalhar muito mais e retirando a menor quantidade de mama possível, fazendo uma cirurgia mais conservadora possível. Eu quero continuar nessa seara, justamente porque vocês que estão dia a dia com as pacientes, com a internet, com a informação muito mais fácil, acho que gera uma confusão na cabeça das pacientes sobre qual caminho seguir na hora do tratamento. Doutor Rafael, como que é feita essa decisão em conjunto entre paciente e médico para seguir a melhor linha? Como você mesmo falou, né? A gente podia passar o dia inteiro aqui falando sobre opções de tratamento ao câncer. Então, como tomar uma decisão quando aparece a doença, a decisão mais correta para todos, para o médico e para o paciente? Eu acredito muito numa coisa chamada relação médico-paciente, sabe? O paciente tem que estar super à vontade com o seu médico. E eu acho que o fato de sair estudando, indo ao Google, etc., eu estimulo minhas pacientes a fazerem isso. Porque, de fato, ela me traz uma série de dúvidas, me traz e eu sou o filtro. Nós médicos somos os filtros para que isso aconteça. Isso acaba ajudando os médicos. É óbvio que existem situações extremas, é natural, a gente está habituado com isso, mas eu não vejo outra saída a não ser chegar numa conclusão onde o paciente se sinta seguro e ele cobre o médico, estimule o médico, provoque o médico da melhor maneira possível para que saia o melhor dele ali naquela decisão, a decisão da vida da paciente, né? Claro. Eu quero também ouvir doutor Renato, justamente porque quando a gente fala em cirurgia, imagino, doutor, que haja uma preocupação da mulher, do seu parceiro, sobre justamente uma cirurgia estética no pós. Como é trabalhado isso com a mulher? Como é trabalhado isso com a família, médico e paciente? Ótima pergunta. A gente passou de uma época, há décadas atrás, a gente se preocupava só com cura. A gente não conseguia curar a maioria das pacientes, então a gente fazia tratamentos super agressivos para o paciente tentar sobreviver. Hoje em dia é completamente diferente. A gente cura aí 90% ou mais dos casos de câncer de mama hoje em dia, principalmente em países desenvolvidos. Então, a gente tem uma visão atual não só de curar, mas de trazer qualidade de vida. A gente não tem mais aquele perfil agressivo que os médicos oncologistas tinham antigamente, de encher o paciente de tratamento e, ao mesmo tempo, encher ele de efeito colateral e transformar a vida dele numa coisa insuportável. Não, hoje em dia a gente tem muito da conversa com o paciente, como o Rafael falou, relação médico-paciente é essencial, em oncologia trabalho em equipe é essencial também, sempre importante aí trabalhar num serviço em que você tenha uma multidisciplinaridade, que você consiga conversar bem com as pacientes para tentar não só tratar a paciente, mas atingir as expectativas dela e
dar a melhor qualidade de vida possível. E como cirurgião, a gente faz isso principalmente hoje em dia conversando com o cirurgião plástico. Hoje em dia é muito comum ou o próprio cirurgião mastologista já aliar a cirurgia do câncer de mama a técnicas de cirurgia plástica, ou a gente fazer isso com um trabalho em equipe com um cirurgião plástico. É muito comum essas cirurgias com múltiplas equipes, porque daí a gente consegue aliar uma cirurgia que trata o câncer com uma cirurgia que dá um bom resultado estético e funcional e principalmente deixa a paciente feliz, sem mutilação, sem depressão, sem acabar com o relacionamento, com a parte sexual, com o apoio do parceiro. Então, isso, sem sombra de dúvida, é fundamental e é cada vez mais importante hoje em dia no nosso atendimento. A gente está caminhando para o final do programa, infelizmente, mas eu queria fazer uma última rodada, uma pergunta para ambos, ouvir a opinião de ambos, o pós, porque eu acho que o câncer, imagino para as mulheres que passaram por ele, é uma guerra psicológica com medo de voltar. Isso ocorre com o câncer de mama. É possível surgir novos câncer, um novo câncer relacionado ao câncer de mama que ela já venceu? Esse é um medo que atinge pacientes que vencem essa luta, começando então pelo Dr. Rafael e depois quero ouvir o Dr. Renato também. Sim, é bastante comum esse fantasma da doença perseguir as pacientes e é um pouco um trabalho de formiguinha mesmo, uma fisioterapia, eu brinco com as minhas pacientes, tem que se exercitar todo dia o pensamento contrário. De fato, os primeiros anos têm uma chance maior de recidiva da doença, conforme vai passando o tempo, maior a chance de estar completamente livre. Agora, a verdade do que nós temos certeza, né? Nós não temos certeza de absolutamente nada. Pode ser que nós estamos conversando aqui e um de nós esteja doente. A gente não consegue ter essa clareza. A grande importância, eu acho, a grande sabedoria que eu estimulo e aprendo muito com as minhas pacientes é o que essa doença me fez pensar. Esse diálogo com a morte, com a finitude, isso é muito rico, isso traz muita sabedoria ali para a vida delas. E para nós médicos de carona, que a gente vai só assistindo e aprendendo bastante. Mas, sem dúvida alguma, existe. Agora, o que não pode ser feito também, que eu acho que a medicina mudou muito, já não acontece, siga a sua vida, faça o que quiser, aproveita. Agora não, a gente sabe que o estilo de vida, a dieta, a atividade física, isso tem um impacto direto. Então, tem um papel para a paciente fazer, acompanhar direitinho com o seu médico, não faltar. Tem paciente que tem um trauma de médico, acaba ficando e foge da consulta. É super compreensível, mas é importante ter essa atenção. Existe, depois de quimioterapia, o que a gente brinca, síndrome, por causa do Covid, síndrome pós-quimioterapia, né? Então, pós-Covid, pós-quimioterapia, que muda a vida da paciente, muda a libido, muda, às vezes, a relação entre o marido e a mulher ficam difíceis, os amigos desaparecem. Isso é comum, muitas vezes, e a gente vai ajudando. E o mais legal de tudo é empoderar essa paciente como uma fonte de conhecimento para outros pacientes. Ajudar, o ser humano se sente bem quando ele é útil, se sente útil. E ajudar as outras pacientes que vivem isso é o melhor remédio, na minha opinião. Doutor Renato, quero te ouvir também. Difícil complementar o que o Rafael falou, porque ele falou as grandes verdades aí, né, do nosso acompanhamento. Eu tendo muito a falar para as pacientes que, embora exista uma chance da doença voltar, que o tratamento do câncer de mama mudou muito, que a gente cura a maioria das pacientes e que é fundamental ter uma vida positiva aí depois do tratamento, não só na parte física, mas na parte psicológica também. Tentar tirar a cabeça um pouco disso, de um possível retorno à doença, viver a vida e principalmente viver a vida com qualidade e com responsabilidade. Como o Rafael falou, hoje em dia a gente sabe que estilo de vida tem muita relação com câncer, principalmente o câncer de mama. Então, não só estimular, mas como realmente adotar um estilo de vida saudável para essas mulheres é muito importante. E a gente fica nesse estímulo, nessa tentativa de estimular uma vida positiva para as pacientes o máximo possível. E fazer elas esquecerem que o câncer foi uma fase, foi uma coisa pontual que elas passaram, e que isso não é mais um fantasma, não é uma coisa que vai ficar, uma sombra que vai ficar em cima delas o tempo inteiro, para tocar a vida e, se Deus quiser, nada vai acontecer. Claro, acho que a gente encerra o programa da melhor maneira, positiva e com essas duas mensagens muito bacanas. Doutor Renato, obrigado pela participação aqui conosco, foi um prazer tê-lo no Estúdio News. Prazer foi todo meu, Gustavo.
Rafael também. Grande abraço. Doutor Rafael, obrigado também pela participação. Uma honra tê-lo aqui nesse debate de alto nível e de conhecimento para as mulheres, para as famílias em casa. Um forte abraço. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Renato. Bom te ver. Fazia tempo que eu não vi o amigo. Fico feliz e agradeço ao programa a oportunidade. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Dr. Renato Cagnassi, neto mastologista do AC Camargo Cancer Center, e o Dr. Rafael Brandão, coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital Moriá. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e também no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.